Paz do Senhor, amados. Gostaria de pedir desculpas, né? Porque sempre dá certo, mas hoje aconteceu alguma coisa aqui, deu um erro. Mas não podemos deixar de louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Nesse momento, gostaria que os irmãos se colocassem de pé para a gente poder dar início, a gente orar e pedir a proteção do Senhor para que estivesse conosco nesse dia de hoje. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai de amor, de bondade, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer Teu nome, Jesus. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. E nesse momento, pedir perdão por nossas falhas, por nossos pecados, Jesus. E que nós possamos entrar, Senhor, na sala do trono, Jesus, para poder glorificar o Teu nome, Pai. Toma cada vida aqui presente, Jesus, as pessoas também que ficaram em casa, aquelas que não puderam vir. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de forma especial, Pai. Toma a família de cada um aqui também representada. Toma a Caetité em Tuas mãos. Nos abençoe, Jesus, e nos cubra com Teu sangue. Venha falar conosco essa noite, meu Pai, essa tarde. Que o Senhor esteja conosco. E aquilo que precisamos ouvir, Pai, não o que queremos, mas aquilo que necessitamos ouvir, vindo da Sua parte. É que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, amados? Nesse momento, gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de Tiago, Tiago 2, Tiago 1, do 2 ao 4. Tiago 1, 2 ao 4. Amém, igreja? Vamos ler. Tem por título os benefícios das provações. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, amados? Sabemos que estamos passando por tempos de muitas provações, muitas lutas, mas estamos também nesse momento, né? O Senhor está moldando o nosso caráter, o Senhor está vendo e podendo ver realmente aqueles que o servem em verdadeira santidade, aqueles que o servem em verdadeira adoração. Nesse momento, gostaria de chamar nosso irmão Neguinho para estar louvando alguns hinos da harpa. E logo em seguida também Camila estará louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Logo mais teremos uma palavra com a nossa missionária Keila Rocha. Sempre um prazer tê-la conosco. E vamos dar continuidade ao nosso culto. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o hino da harpa, adorar o nosso Deus. O hino de 345. Deixa eu pôr. 500, né? Verdade, desculpa. Eu me errei aqui. 545. Acompanha aí. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu do meu pecado
ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que Cristo está. Aleluias. Mais um. Vamos cantar o de número 396. Acho que é um Fá. Não me. 396. Todos acharam? Amém? Muito além do nosso entendimento, algo mais que todo pensamento, glorioso em sublime intento, é o amor de Deus sem par, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo, atinge a mim, fez um sacrifício infinito, um valor imenso e inaudito, dando-nos o
seu bendito. Calculai o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche o céu, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado salvou, o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche o céu, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rolos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse amor de grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nesse momento, gostaria de chamar a Camila para estar louvando também. Vamos estar colhendo dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Os irmãos que estão nos assistindo, né? Apesar que o programa está sendo gravado, estão nos assistindo. Que não puder estar vindo na igreja, pode pedir que algum presbítero, algum membro da igreja pode estar buscando e para a gente poder estar fazendo fazendo isso com muito amor e carinho. Nós vamos estar fazendo isso. Então, assim, não deixe de estar, né, dizimando, ofertando na casa do Senhor, porque a igreja precisa. A igreja precisa. São tempos difíceis e a igreja precisa. Amém, amados?
as águas onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe cada um de forma especial. Nesse momento, gostaria de estar chamando aqui a nossa missionária, Keila, que estará levando a palavra. E fique em pé aqui, Keila, que eu vou orar por você. Viu?
Vamos colocar de pé para a gente poder estar orando para Deus estar falando aos nossos corações. Amém, amados? Santo Deus, Pai de amor, de bondade, mais uma vez aqui, Pai, quero te pedir que o Senhor esteja assim tomando em tuas mãos a tua filha que irá pregar a tua palavra aos nossos corações, que o Senhor esteja usando ela nesse momento como canal de bênçãos, que o Senhor possa estar usando ela da forma que o Senhor desejar, Pai. Que a boca dela possa ser tua boca aqui nessa tarde de hoje, Jesus. É o que te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Com muita alegria na alma e no espírito que eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muitíssima alegria estarmos aqui nesta tarde reunidos para cultuar ao Senhor. Tendo a oportunidade de estarmos aqui no templo central das Assembleias de Deus, aqui em Caetité, depois de um tempo sem podermos congregar no templo físico, estamos aqui tendo esta oportunidade nobre de podermos entrarmos na presença do Senhor e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amada igreja, eu quero glorificar ao Senhor Deus também pela liderança dos jovens, por ter me convidado para trazer a santa palavra nesta tarde. Glorifica o Senhor Deus pela vida do reverendo José Neto, nosso pastor, que também nos abençoa e nos dá a cobertura espiritual que precisamos. Sem perca de tempo, abra comigo as vossas Bíblias em Salmos 105. Faremos menção dos versículos 17, 18 e 19. Glória a Deus. Quero convidá-los a se pôr de pé para fazermos menção da palavra do Senhor. Assim diz as Escrituras, no livro dos Salmos, de número 105, 17, 18 e 19. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com correntes e foi aprisionado em ferros, até o tempo em que cumpriu a palavra do Senhor confirmou o que dissera. Amém? Assentem-se. Eu vou pedir para que você também deixe a sua Bíblia aberta no livro do Gênesis, seu capítulo 37, para que você possa compreender a minha fala. Livro do Gênesis, no seu capítulo 37, a partir do versículo 1, dará-se início à narrativa da história de José. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui no templo, talvez não todas as pessoas que me ouvem nas redes sociais, no canal da igreja, talvez nem todos tenham informações da história de José. Mas eu acredito que aqueles que são cristãos conhecem bem a história de José. José, um dos filhos de Jacó. Quem era Jacó? Jacó veio da linhagem de Abraão. É de costume falarmos os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Homens que fizeram toda a diferença no cenário mundial. Homens que Deus escolheu de uma forma específica. Homens que tiveram a sua fé imputada
assim como as Escrituras falam sobre Abraão. Mas nós vamos compreender que Deus, ele dá uma família para Jacó. Jacó, de uma forma errônea, ele sai da casa do seu pai, mas Deus regenera a vida de Jacó e traz Jacó novamente para junto dos seus. E eu quero frisar uma parte nas Escrituras em que diz que quando Jacó ele está voltando para encontrar o seu irmão Esaú, ele está com medo de como seu irmão iria o recepcioná-lo, pois o mesmo havia usurpado a primogenitura do seu irmão anteriormente. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele divide o seu povo. Ele bota na linha de frente para chegar até Esaú os filhos das suas servas e as suas servas. Aí nós vamos compreender que o segundo grupo de pessoas que Jacó, ele envia para encontrar-se com Esaú, eram os filhos de Lia, os seus primogênitos. E por último, ele deixa o último grupo da sua família, que era José e Raquel, a mulher muito amada. Aí nós vamos compreender que Deus, ele vai sempre querer das nossas vidas exatamente aquilo que é especial para nós. Eu vou repetir para que você guarde na tábua do seu coração. Deus, ele vai sempre querer das nossas vidas exatamente aquilo que é especial para nós. Aquilo que não tem tanta relevância ou significado para nós, muitas vezes Deus, ele não vai fazer conta. Mas tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, é aí onde nós somos provados. Porque a Bíblia nos diz assim: onde está o nosso coração, é aí onde nós somos provados. E onde é que estava o coração de Jacó? O coração de Jacó estava exatamente na vida de Raquel e do seu filho José. Mas Deus havia chamado José de uma forma específica. E quando José ele fica no último grupo daqueles que se apresentam ao irmão de Jacó, Deus estava dando sinais de que José tinha um chamado específico. Quando as pessoas observam que Raquel e José foram os últimos a chegar na presença de Esaú, eles compreendem que José, ele tinha uma importância para a vida de Jacó. E essa importância para a vida de Jacó que José ele tinha, não era apenas o sentimento afetivo, mas era porque Deus, sem dúvida alguma, já havia ministrado ao coração de Jacó a importância que José tinha para o propósito original de Deus. As Escrituras Sagradas continuam narrando a história de José. José que se destacava entre os seus irmãos. José que recebe uma túnica tolá, uma veste que lhe mostrava a autoridade sobre os demais irmãos. A Bíblia vai nos dizer que José, ele era íntegro. E Deus, ele começa a mostrar para José qual era o plano específico dele para a vida de José. O que acontece? José, ele começa a ter sonhos. E não eram sonhos comuns. Eram revelações da parte de Deus com respeito ao plano original que o próprio Deus havia inserido a José. José, ele tem sonhos. E ele vai dividir os seus sonhos com a sua família. Nós precisamos saber para quem dividimos os nossos sonhos. Porque existem duas diferenças dentro dessa história que a qual eu vos prego nesta noite. O sonho que foi dito para pessoas erradas
E o sonho que foi dito para pessoas certas. Então, de antemão, antes de entrar nesta ministração ainda, nesta introdução, eu quero que você compreenda isso. Você precisa saber para quem você fala sobre os teus sonhos. Você precisa analisar quem é que pode fazer parte da sua intimidade com Deus. Porque nem sempre as pessoas vão compreender o plano original de Deus para a sua vida. Nem sempre as pessoas vão compreender a grandeza do propósito de Deus para a sua vida. Isso é comum. A Bíblia vai nos dizer que José, ele vem a seus irmãos e diz: olha, sonhei que estávamos no campo. O meu molho se ergueu e os vossos molhos se prostraram diante o meu. É bom que você compreenda que José não era o primogênito da casa. O primogênito da casa era Rúben. E no curso natural da história, quem iria governar sobre a casa de Jacó seria Rúben. Mas José lhe traz uma informação que causa dentro do coração dos seus irmãos uma repulsa, um ciúmes. Aí a Bíblia vai nos dizer que José, tendo outro sonho, ele abrange não só os seus irmãos, mas também a sua liderança patriarcal. Quando ele diz assim: olha, eu tive um outro sonho, 11 estrelas se prostravam diante de mim, e também os grandes luminares. Opa! José agora ele estava dizendo que Deus iria erguer ele em um governo específico para governar acima do seu pai. Então Jacó, ele ouve aquilo, faz uma ressalva sobre o assunto, mas guarda a informação no seu coração. O tempo passa e a Bíblia vai nos dizer que José, ele era íntegro e ele vinha na presença do seu pai e ele denunciava os atos errôneos dos seus irmãos. Ora, sabemos que Rúben, ele deita-se com as mulheres do seu pai. E tudo nos leva a crer que foi José que fez a denúncia. Nós vamos compreender que os filhos de Jacó eram muitos. E dentre eles existiam rivalidade. Porque existiam os filhos da primeira esposa, da segunda esposa e os filhos das servas. Então compreenda que entre eles existia uma disputa. E os menos favorecidos eram aqueles que eram filhos das servas. E Jacó, ele faz essa denúncia ao seu pai, dizendo sobre o olhar de escravidão que os seus filhos tinham para os homens menos beneficiados. A Bíblia vai nos dizer que os filhos de Jacó cuidavam mal do patrimônio de Jacó. A Bíblia nos diz que José, ele sempre estava trazendo notícias más das atitudes dos seus filhos. E é aqui onde eu começo a ministrar nesta noite. Compreenda que tudo aquilo que você fala tem um peso.
E na medida em que você julga, você também será julgado. Tudo aquilo que você se põe como juiz, na mesma medida, você também será julgado. E ao estudar nessa manhã de hoje a história de José, eu passei a compreender sobre isso. Compreenda que José estava na sua zona de conforto, mas era fiel ao Senhor, era íntegro. Ainda que as denúncias que José faziam eram cabíveis, eram lógicas, precisava se trazer ao conhecimento do pai, mas Deus agora decide julgar José no mesmo crivo que a qual ele julgou os seus irmãos. Eu não sei se você já olhou o texto por este ângulo. Compreenda que o pai de José havia colocado José em um patamar. Todos já olhavam para José e entendiam: esse será o sucessor de Jacó. Este terá 50% dos bens de Jacó, para que venha a ser bem administrado, para que a família de Jacó venha a ter estabilidade sobre a terra. Todo mundo sabia disso. Jacó já não era mais pastor de ovelhas, mas José estava com o seu pai. Os seus irmãos estavam no campo cuidando de ovelhas. Compreenda isso aqui comigo. As escrituras sagradas vai nos dizer que Jacó manda José ir até os seus irmãos para trazerem notícias com respeito ao gado e todo tipo de animal que estavam na administração dos seus irmãos. José, ele ouve o seu pai e ele vai. Quando ele chega a um determinado lugar onde o seu pai havia o mandado ir, ele recebe a notícia que seus irmãos não estavam mais lá, mas que já estavam em outro lugar. José, ele tinha duas opções: retornar para casa ou seguir o caminho. Eu vou abrir a parêntese aqui. Quando nós somos enviados por Deus, chegará momentos em nossas vidas que nós teremos que fazer escolhas: continuar ou retroceder. E eu vou te dar uma notícia: nem sempre continuar. Passaremos pelos caminhos em que achamos que iríamos passar. Teremos surpresas no longo da nossa caminhada com Deus. As escrituras sagradas nos diz que quando José avista os seus irmãos, compreenda isso aqui comigo. Nessa fase da vida de José, ele já tinha adquirido uma maturidade. Entenda que quando José, ele olha os seus irmãos e ele vai de encontro aos seus irmãos, alguém olha de lá e diz: lá vem o sonhador mor. O que queria dizer esta palavra sonhador mor? O maior sonhador, um dos grandes sonhadores. E eles começam aqui a maquinar contra a vida de José. Eles pretendem destruir os sonhos de José. José, ele continua a caminhada, e enquanto ele está caminhando, uma sentença está vindo contra a vida dele. Mas não há maldição que perdure na vida daqueles que Deus tem um propósito. A promessa de Deus sobre as nossas vidas não pode ser destruída pelo homem ou pelos acasos da vida. Ainda que todas as circunstâncias diz que não, é sempre a voz do Senhor que vai nos encorajar a prosseguir.
As Escrituras Sagradas nos diz que quando José ele chega na presença dos seus irmãos, eles intentam contra a vida de José. José agora está sendo marcado pelo trauma da traição. Os seus irmãos agora o lançam em uma cisterna, resgata da cisterna por intervenção de um dos mais velhos. E talvez quando ele é resgatado da cisterna, ele respira fundo. Permita-me conjecturar contigo. Talvez ele respire fundo dizendo: a caminhada até aqui não foi fácil, mas o livramento veio. Porque às vezes pensamos que aquele momento de refrigério de Deus para as nossas vidas foi o livramento. Mas nem sempre acontece assim. O pior ainda estava por vir aos olhos humanos. Aí a Bíblia vai nos dizer que iam passando mercadores ismaelitas. E agora eles entre si combinam: vamos vender. Vamos vender como escravo. Ou seja, o valor de um escravo naquela época era de 30 moedas. José foi vendido por 20 moedas. Ou seja, não tem todo esse valor para nós. Vai ser vendido por este preço. E José, ele é vendido. Aí no texto de Salmos em que nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que as mãos de José estavam presas a ferros. Os seus pés estavam presos a ferros. Era colocado uma coleira no pescoço e o escravo era puxado a correntes. José agora, Carla, que era um príncipe da casa do seu pai, havia se tornado um escravo, vendido por um preço abaixo do mercado. Era essa a realidade de José. Mas sabe o que me chama a atenção na realidade de José? É que José, ele se tornou resiliente. Capacidade do indivíduo lidar com problemas e adaptar-se a mudanças, superando obstáculos. Mas o resiliente, ele nem sempre vai querer recomeçar. Então a segunda característica que eu dou a José é que José, ele era antifrágil. Como assim, missionária, antifrágil? Você não vai ver José com fragilidades, oscilante dentro do propósito de Deus. Olhem aqui para mim. Nem sempre vai ser necessário sermos apenas resilientes. Mas existem embates nas nossas vidas que vai ser necessário sermos antifrágeis. É adquirir uma postura em que, se for necessário recomeçarmos, várias vezes recomeçaremos dentro do propósito original de Deus. Porque está dentro do propósito original de Deus. É o norte que nos leva para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nem sempre o percurso da nossa caminhada ao nosso alvo vai ser como nós sonhamos. Para José, sem dúvida, foi tão satisfatório quando ele sonhou, entendendo que sobre a vida dele existia um chamado específico para governar. Quando ele entende o princípio de governo, quando ele entende o que é ser chamado por Deus para governar. Mas o tempo passa e as dores de José estavam aumentando.
Escute-me com atenção e nós vamos caminhar para o final. A Bíblia vai nos dizer que José, ele foi vendido como escravo. E o que parece quando nós lemos o texto é que José, ele foi vendido, os ismaelitas vendeu ele para Potifar, e logo em seguida ele já estava dentro da casa de Potifar. Mas não foi assim que aconteceu. Os historiadores dizem que José ficou de 10 a 11 anos como escravo, antes de ir para a casa de Potifar. Imagine, Jéssica, o homem que tinha sobre os seus ombros uma túnica tolar, e por onde ele passava as pessoas identificavam que ele era príncipe na casa do seu pai, agora estava como escravo. 11, de 10 a 11 anos. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele é vendido para a casa de Potifar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 39 do livro do Gênesis. E José foi levado ao Egito, à casa de Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda do Egito, capitão da guarda, homem egípcio. E comprou-o das mãos dos ismaelitas e o tinha levado para lá. Então compreenda que das acusações que José ele fez aos seus irmãos, a primeira foi denunciar os seus pais, o olhar de escravidão que os seus irmãos tinham entre si. E uma das segundas, que eu acredito que tenha sido sim uma denúncia que José havia feito, foi denunciar que Rúben deitavam com as mulheres do seu pai. José, ele chega dentro da casa de Potifar. Compreenda isso aqui comigo. José, ele não é recebido na casa de Potifar como um escravo, mas compreenda que Potifar, ao longo dos dias, tem José como alguém da sua própria família. Ele era o segundo da casa de Potifar, liderava tudo, estava líder sobre as coisas de Potifar, e Potifar ele passa a prosperar. José ele só não tinha autonomia sobre a esposa de Potifar, preste atenção nisso aqui. Mas no texto em que nós lemos diz, e José foi levado ao Egito, foi levado ao Egito e a Potifar, eunuco do Faraó. Mas como pode alguém que era eunuco ser casado? Já pararam para prestar atenção nisso aqui? Eunuco eram os homens que eram castrados para servir bem ao rei. Como servos, eram mais viável o rei colocar dentro do seu harém alguém que era eunuco, castrado, para cuidar das suas concubinas, porque assim ele tinha certeza que nenhum eunuco iria tentar nenhum tipo de relacionamento com suas concubinas. Mas esse eunuco aqui era casado. Potifar, eunuco do Faraó. Então compreenda que ele tinha uma esposa. Ele era marido, mas ele não era homem desta mulher. Então, sem dúvidas, José ele não foi o primeiro homem. O primeiro homem que a esposa de Potifar procura deitar-se. Então compreenda comigo que esta mulher ela tinha um marido no interior da sua casa, mas ela não tinha um marido que a servia dentro da particularidade do casamento.
Então José, ele era olhado por Potifar como filho, assim como Rúben era para Jacó. E agora ele vai ser provado por Deus mais uma vez. Esta mulher, ela vem e procura deitar-se com José, seduzi-lo. Mas José, ele foge da aparência do mal e não permite que o pecado venha contaminá-lo. Compreenda comigo nesta tarde, quando você está inserido em um propósito original de Deus, no curso da sua história, situações se levantarão para que você venha ser provado. E os céus estão te observando. Os céus estão olhando para a sua conduta. Os céus estão te assistindo. E o que me chama a atenção na história de José é que José, ele estava sempre disposto a fugir da aparência do mal. Quando ele foge, fica uma marca, uma prova de que ele estava ali, naquela situação. Olha aqui para mim. Nem sempre Deus, ele vai te justificar para a sociedade. Nem sempre Deus, ele vai te justificar na hora que você quer que ele te justifique. Deus, ele não poderia arrumar um meio naquela situação e ser provado que José não havia pecado contra o seu Senhor. Porque no curso da nossa história com Deus, o Senhor, ele vai nos ensinar a servir a Ele agindo por nós, ou Ele não agindo por nós. Porque o verdadeiro relacionamento com Deus é esse. É quando você tem fé o suficiente de servir a Deus. Quando Ele está sendo benevolente em sua vida e o nome dEle está sendo glorificado. E quando Ele está em silêncio, no momento em que você precisa que Ele se manifeste ao seu favor. Compreenda isso, entenda isso comigo. Para chegarmos ao alvo que Cristo tem para as nossas vidas, nós passaremos por muitas aflições, adversidades. Mas o segredo é olhar para os céus e compreender que o melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. Talvez José, ele naquele momento em que o seu Senhor está com a sua túnica na mão, e que ele não tem argumento, ainda que o seu Senhor acreditasse no que ele estava dizendo, mas o seu Senhor teria que mandá-lo para a prisão. Escute isso aqui. Quando você está dentro do propósito de Deus, você obedece à voz do Senhor. Onde os céus permite que você vá, Deus, Ele glorificará o nome dEle em sua vida, ainda que em silêncio. Porque nem sempre o nosso testemunho vai ser contado aqui, para uma nave de igreja ouvir, para os telespectadores que estão em casa. Você sabe qual é o maior testemunho? É aquele que está enraizado em nosso coração, nos trazendo a certeza de que Deus não nos abandona em nenhum momento das nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele vai para a prisão. Tá, José ele está na prisão. Quando José, ele está inserido dentro da prisão, ele consegue a confiança dos carcereiros na prisão. E eu acho tão interessante, neguinho,
que o carcereiro pega as chaves da prisão e entrega para quem? Entrega para José. José estava com a chave da prisão em suas mãos. O que você quer dizer com isso, missionária Keila? O que eu quero lhe dizer é que José, se ele quisesse, ele teria saído da prisão. Vai existir momentos nas nossas vidas que vai ser necessário passar por lugares que nos trazem dores, mas que nos leva a nos tornarmos resilientes. Segunda coisa, José, dentro daquela prisão, ele tinha um relacionamento com Deus tão incrível, que fazia-o entender que estar dentro da prisão era um propósito de Deus. Que estar ali naquele lugar onde ninguém queria estar era um propósito de Deus. Nem sempre o propósito de Deus vai nos levar a lugares de destaque, mas o propósito de Deus também nos faz passar por vales escuros, sombrios e frios. José estava lá, mas ele tinha a opção de sair, mas ele sabia que o propósito de Deus era mantê-lo lá. Oh, entenda isso. Até mesmo a lágrima que rola no seu rosto, nas noites frias, onde ninguém está contigo, Deus está lá e faz parte do propósito de Deus na sua vida. Faz parte do propósito. Não seja oscilante. Permaneça na sua posição. Traição dos irmãos, posição. Vendido, posição. Cisterna, posição. Calúnia, posição. Prisão, posição. Porque o que te leva a perder o que os céus têm reservado para a tua vida é quando você decide abandonar o propósito de Deus. E você sabe por que o Espírito de Deus nos reuniu aqui? Sabe por que Deus te colocou aí dentro da sua casa para ouvir esta palavra? O Espírito de Deus está lhe dizendo nesta noite: não desista do propósito original de Deus para a sua vida. Não desista. Lá na frente você vai entender o porquê você teve que passar por tantas situações. A Bíblia vai nos dizer que dentro da prisão, José, ele recebe o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos tiveram sonhos. E José, ele traz o discernimento dos dois sonhos, do copeiro e do padeiro. Eu não vou entrar neste mérito porque eu já não tenho tempo. Mas a única coisa que José diz ao copeiro é: quando estiver na presença do faraó, não se esqueça de mim. Faça alguma coisa por mim. Aí você sabe onde é que está o ápice da nossa luta? É quando a gente olha para pessoas que poderiam até estender as mãos, e a gente acha que é ali que está a nossa saída, que é ali que vai ser o nosso ponto de escape. E essas pessoas acabam se esquecendo do trato que fez conosco, ou às vezes nem tratou nada. Ou seja, eu vou simplificar a minha fala. É quando você acha que alguém pode viabilizar algo na sua vida, e aí você percebe que não depende das pessoas, mas que depende do tempo de Deus, que depende da hora de Deus. E é tão magnífico quando nós compreendemos isso, que Deus, ele só levanta pessoas, que Deus, ele só abre portas, que Deus, ele só tira da prisão quando chega o momento dele.
Querido e amados irmãos que estão na escuta, amados que compõem esta plenária nesta noite, compreendam, vocês são totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. E você sabe qual é o ponto de partida de Deus para o propósito excepcional que Ele tem para a sua vida? É quando Ele olha para você e compreende que você tem fé o suficiente para andar em qualquer cenário que Ele venha te inserir. Os céus estão confiando em você. Não desista do propósito de Deus para a sua vida. Não desista. A Bíblia vai nos dizer com clareza que o tempo passou. E o que aconteceu? O copeiro esqueceu, Andressa, de José. Esqueceu. Mas estava chegando o momento de Deus ele agir na situação. E quando chega o momento de Deus agir na situação da sua vida, Ele mexe em todo o cenário que você está inserido. Em todo cenário. Porque a vida cristã não é só o cultuar aqui. Ou a nossa atitude dentro das nossas casas de estar próximo a Deus. Todo o curso das nossas vidas está inserido no propósito de Deus. Olha o que o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração para dizer nesta tarde, nesta noite. Aleluia! Eu sinto a presença dEle aqui. O que o Espírito Santo de Deus manda eu lhe dizer nesta noite de hoje é: se for necessário, Ele mexe no cenário mundial. Se for necessário, Ele trabalha dentro da família. Ele trabalha onde for necessário para que o nome dEle venha a ser glorificado na sua vida. Porque talvez você olhe para si e veja apenas mais uma pessoa. Mas compreenda o seu valor nesta noite de hoje. Deus, Ele te chamou de uma forma específica. E nada do que você tem vivido é em vão na presença do Senhor. O que você precisa compreender é que você não é uma pessoa anônima. Que você não nasceu apenas para povoar a terra. Mas que existe um propósito de Deus sobre a tua vida. E os céus estão contando contigo. Você está inserido em uma missão específica e os céus confiou em você. A Bíblia vai nos dizer que um grande caos estava prestes a acontecer no Egito. E entenda que uma grande fome seria estabelecida sobre a terra. Uma grande fome. E quando a gente, desde da escola bíblica dominical, quando menina, a gente sempre olha para a história de José e a gente vai lembrar sempre de sonhos. A gente vai sempre analisar que existia um homem que sonhou muito na Bíblia e que Deus decidiu honrar a vida dele. Mas vai além disso. Vai além disso. Deus havia escolhido José dessa para salvar o seu povo. Para resgatar o seu povo. Para livrar o seu povo da fome. Vou finalizar. A Bíblia vai nos dizer que o faraó teve sonhos. E não houve sábios sobre a terra que trouxesse o discernimento dos sonhos do faraó. Quem foi que o copeiro lembrou? De quem que o copeiro lembrou? O copeiro lembrou de José. Você está entendendo? Você está compreendendo isso aqui? É na hora certa que as situações irão se encaixar na tua vida. E você vai compreender o porquê que você teve que passar por este caminho. A Bíblia vai nos dizer que estava todo mundo atônito
Ninguém discernia o sonho. Aí o copeiro lembrou, quando eu estava preso naquela situação, teve alguém lá atrás que teve discernimento dos sonhos. Manda chamar. José estava barbudo e as suas vestes não estavam bacana para poder entrar na presença do faraó. Então José, ele passa por uma transformação. E aquela situação de vergonha, aquela situação de falta de entendimento de muitos com respeito à vida de José, aquela situação que era totalmente adversa, estava finalizando ali. José, ele se banha, barbeia, troca de roupa e entra na presença do faraó. O faraó lhe conta os seus sonhos e ele tem discernimento dos sonhos que a qual o faraó teve. Quando ele tem o discernimento dos sonhos, o faraó precisa de um governador para governar sobre toda a terra. Quando isso acontece, procura-se um nome. E quem foi escolhido para governar? O próprio José, aquele que teve discernimento dos sonhos. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Não adianta você caminhar um percurso inteiro e no momento crucial você não fazer a coisa certa. Eu vou repetir para que você guarde na tábua do seu coração. Não adianta você caminhar um percurso inteiro com tantas dificuldades e no momento certo você não ter a sabedoria de agir como Deus ele quer que você venha agir. Se te falta sabedoria, peça ao Senhor. Se te falta discernimento, peça discernimento ao Senhor. Peça discernimento a Deus, para que o propósito dele na sua vida venha a ser cumprido de uma forma majestosa. Você sabe qual é a maior dificuldade da vida do crente? É quando ele começa bem a carreira e termina mal. Não só na vida do crente, mas na vida de qualquer pessoa. Quando ele começa bem. Eu não estou falando isso com a visão humana, porque os homens, eles vão sempre nos julgar. Mas eu estou falando sobre o seu relacionamento com Deus. Quando você começa bem, você não consegue terminar bem. Olha aqui para mim. O Espírito Santo de Deus, ele vem aqui nesta noite de hoje nos dizer: é necessário se posicionar tendo a inspiração do Espírito de Deus. Porque nem sempre nós vamos fazer aquilo que de fato nós queríamos fazer. Talvez, Carla, se alguém dissesse para José assim: olha, tudo bem, você teve o discernimento dos sonhos do rei, você vai receber uma bonificação com respeito a isso. Talvez ele escolhesse voltar para a casa do seu pai, abraçar o seu pai de volta. Mas ele decidiu ficar. Ele poderia dizer: não, eu não quero governar sobre este povo. Eu quero voltar para a casa do meu pai, porque eu fui tomado de lá, levado de lá como escravo. Mas ele ouve e compreende que Deus tinha um propósito. Nem sempre as coisas vão acontecer na rota que você traça. Aí a Bíblia vai nos dizer que José, ele administra os dias daquele povo que servia a outros deuses. E a fome não vem sobre o povo, porque Deus havia dado estratégias para José. Porque o sonho do faraó era:
vaca, as vacas magras que comiam as vacas gordas, as espigas ruins que comiam as espigas boas. E talvez o sonho era, Beto, aquilo que era mal iria usurpar daquilo que era bom. Mas aí Deus, ele dá uma estratégia a José. Abra a tábua do teu coração e receba esta palavra que eu vou lhe dizer. Aleluia. Nesta noite, você sabe o que o Espírito Santo de Deus está lhe dizendo? É nesse momento de crise, é nesse momento de adversidade, que eu quero abençoar aqueles que estão na minha presença com a fé em ação. É em tempos de crises é que Deus, ele vai dar estratégia para aqueles que são seus. É no tempo de crise que Deus, ele dá estratégia para aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia nos diz que José, ele traz a estratégia e tudo estava bem. O seu povo estava passando por necessidade. E os seus irmãos agora descem ao Egito para poder buscar comida. As pessoas que são medíocres, as pessoas que não conseguem ajustar as suas vidas com Deus, elas não conseguem sofrer mudanças. Porque quando José, ele sai da prisão e ele se apresenta a Faraó, José, ele já havia mudado. Mas os seus irmãos permaneciam do mesmo jeito. Como assim, missionária Keila? Existiu um encontro. José conheceu seus irmãos, mas os irmãos de José conheceram seus irmãos? Os irmãos de José conheceram José? José conheceu seus irmãos, mas os irmãos de José não conheceram José. Compreenda algo nesta noite. As pessoas que não conseguem sofrer as mudanças que os céus traz, mesmo em meio às crises, nunca viverão as transformações que só os céus podem nos dar. Guarde isso no seu coração. Olha aqui para mim. Aí a Bíblia vai nos dizer que os irmãos de José vêm até José, e José compreende o que estava acontecendo. José não se hesitou em ajudar o seu povo. E no livro de Salmos, de número 105, a Bíblia vai nos dizer: mandou perante eles um homem, José. Entenda isso, Carla. Não foi os irmãos de José que enviou José para o Egito. Foi o próprio Deus que enviou José para o Egito. Você sabe por quê? Porque o plano de Deus era resgate do seu povo. Era trazer o suprimento para o seu povo. Compreenda nesta noite. O plano de Deus para a sua vida não é apenas aquilo que você sonha, mas os seus sonhos precisam estar atrelados aos sonhos de Deus. Os seus sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Compreendam nesta noite e finalizo aqui a minha fala. Quando você sonha os sonhos de Deus, Ele patrocina os teus sonhos. E você não precisa que ninguém venha viabilizar nada para ti, porque o próprio Deus, Ele se levanta ao seu favor. E Ele faz acontecer aquilo que aos teus olhos estava tão difícil acontecer. Muitas vezes o nosso sonho é adquirir aquilo que nos traz alegria. Mas e os sonhos de Deus para a sua vida? Quais são? Eu te pergunto, eu vou finalizar com esta pergunta. Você sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? Eu quero que você curve a tua cabeça aí onde você está. Dentro da sua casa, aqui na igreja. Eu quero lhe perguntar nesta noite. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque desde o primeiro momento, José, ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele.
Ele entendeu isso na cisterna. Ele entendeu isso dentro da prisão, quando ele tinha as chaves da prisão e ele podia sair de lá. Ele compreendeu isso. E eu te pergunto nesta noite, com a sua cabeça curvada, aí onde você está, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Missionária Keila, eu estou fazendo uma análise aqui e eu ainda não cheguei a um consenso. Ore a Ele. Peça a Ele para que te revele quais são os sonhos dEle para a sua vida. Peça a Ele para que te diga o que de fato Ele tem reservado para os seus dias. Deus enviou José ao Egito, antes do seu pai e dos seus irmãos, para que o povo de Deus viesse receber o suprimento, para que o povo de Deus viesse receber a bênção do Senhor. E nesse tempo de crise, será que os céus podem contar contigo? E nesse tempo de adversidade, será que o Senhor Ele pode contar contigo? Missionária Keila, eu estou naquela fase em que a caminhada ela está doendo, em que a dificuldade do dia a dia está tendo peso. Por intermédio desta palavra de consolo, desta palavra que alimenta a tua alma, eu lhe digo: prossiga. Mesmo que andando e chorando, você retornará trazendo consigo os teus molhos. Eu não conheço qual é a sua realidade. Eu não consigo entender o que você precisa. Não, eu não consigo. Mas o Espírito de Deus sabe o que você precisa. E neste momento o Espírito de Deus, Ele te abraça aí onde você está. E o abraço de Deus nesta noite de hoje para a tua vida é te trazendo a certeza de que você não caminha sozinho. Talvez os seus ouvidos ouviram más notícias. Talvez pareceu que os teus sonhos foram frustrados no decorrer da caminhada. Mas o Espírito de Deus que está aqui nesta noite de hoje no meio de nós, Ele ministra o meu coração para lhe dizer: continue caminhando na presença do Deus de Israel. Não baixe a sua cabeça. Neste momento, alinhe os teus sonhos com os sonhos de Deus. Compreenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que lá na frente você vai olhar para trás e vai conseguir compreender o porquê que você teve que passar por este caminho. E você vai compreender o porquê que você teve que passar por tantas adversidades. Os justos passam por adversidade. Os justos choram. Os justos também são oprimidos. Mas oxalá que todos compreendessem os atos do Deus do justo. O Deus do justo, quando se levanta, Ele vence o mal, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Compreenda nesta noite de hoje que o teu Deus, Ele é chefe de peleja, general de guerra, e Ele jamais perdeu uma só peleja. Não vai ser a sua que Ele vai perder. Com a sua cabeça curvada, eu quero orar por você. Grandioso Deus de Israel, a Ti eu te dou graças. Eu bem sei que tudo o Senhor pode fazer e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Espírito Santo, grandes foram as mazelas da vida de José. Grandes foram as adversidades. O caminho que ele teve que trilhar para chegar ao Teu propósito foi árduo. Sim, nós compreendemos isso. Mas compreendemos que a história de José ainda não acabou. Porque a Tua palavra nos diz que nós iremos morar contigo eternamente, de geração em geração. E neste momento, Senhor, eu quero lhe pedir para que a força do Teu Espírito Santo venha brotar ao coração daqueles, meu Deus,
que já não estavam sonhando mais, ou que as tristezas e as angústias do dia a dia estavam levando-os para distante do teu propósito. Tragam eles para perto novamente, Senhor, e que por intermédio desta palavra eles venham compreender que ainda que venhamos passar por dias sombrios, escuros, o Senhor é a nossa luz, e quando o Senhor raia, não há nada que possa ofuscar o teu resplendor. Então nesta noite de hoje eu quero lhe pedir, meu Pai, em um tempo de luta, de adversidade, para todos nós, para o cenário político, para a igreja, e em todo o contexto, meu Pai, que nós temos vivido, eu quero lhe pedir, traga a tua paz, Senhor. Assim como o Senhor entrou no Egito e fez com que José tivesse discernimento dos sonhos do faraó, eu quero lhe pedir nesta noite, faz de novo no meio de nós. Deus, a nossa crise não é fome, mas nós estamos passando por crise, Senhor, na área da saúde, e que de uma forma terrível mexeu com todas as áreas, Pai. Mas agora, como serva, junto com os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão me ouvindo em casa, eu quero lhe pedir, Pai, mais uma vez, envia a tua provisão sobre as nossas vidas, mas que tudo aconteça dentro do seu tempo, Pai, que tudo aconteça na tua hora, que tudo aconteça segundo o teu propósito. Ó Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença, Senhor, como serva que veio para servir este povo, e lhe peço, Senhor, envia a ajuda que nós precisamos. É o nosso clamor nesta noite, Pai. A tua igreja está aqui reunida, e nós sabemos que neste mundo nós teríamos aflições, sim, e estamos tendo. Mas neste momento eu quero te fazer, Senhor, um clamor específico. Nos prepare para estar contigo, Senhor. Nós estamos vivendo o princípio das dores, e não tem sido fácil. Não tem sido fácil ver as manchetes nos jornais. Não tem sido fácil, Senhor, receber telefonemas de pessoas tão próximas que seus entes queridos partiram. Ó Deus, mas nesta noite de hoje, Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, que o nosso olhar espiritual não venha ser, meu Deus, desfocalizado, mas que o nosso foco venha estar em Ti, Senhor. Nos ajuda a vencer os dias de crise. Nos ajude, Senhor, a conquistar a morada eterna, a Tua salvação. Porque a maior promessa que o Senhor fez, na terra, debaixo da terra, acima da terra, na sua moradia fixa nos céus, foi a promessa da salvação eterna, meu Pai. E para conquistarmos, será necessário passar por todas as tribulações que nós temos passado. Deus, talvez nesta noite de hoje, a tribulação da vida do meu irmão não é apenas o caos que todo o mundo está vivendo, mas são os conflitos internos, as crises internas, as dificuldades internas, onde eu não conheço, nem a liderança da igreja conhece, nem mesmo o marido, a esposa, o melhor amigo, não, que ninguém tem acesso. Mas eu quero lhe pedir neste momento, Senhor, ampara o meu irmão com a tua mão soberana, Senhor, e erga cada um deles, meu Pai, fazendo eles entender de que pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta ou que esteja sendo gerada no seu ventre, mas todavia jamais o Senhor se esquecerá de nós. Então neste momento, meu Deus, eu quero abençoar o teu povo
pelo poder do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E que eles venham ter força, foco e fé para herdar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida de Keila, que nos trouxe essa palavra vinda do céu, a vida também de cada irmão que se dispôs a estar aqui essa tarde, esse início de noite, e que possamos estar firmes, continuar firmes, seguindo com o Senhor Jesus. Amém, amados? Nesse momento vamos orar para finalizar o nosso culto. E só lembrando aos irmãos que nas quartas-feiras vamos estar aqui também novamente, às 4 horas, e na sexta-feira também 4 horas, o culto presencial, mais ou menos com esse tanto de pessoas, de cadeiras que está aí, né? De 30 a 40 pessoas no máximo. E vamos estar transmitindo também. Hoje teve um probleminha, mas a gente vai estar observando, olhando direitinho para que tudo ocorra bem. E no domingo também vamos estar tendo à noite o culto, porém só presencial, a partir das 7 horas da noite com o nosso pastor. Amém? Oi? Só online. Só online, desculpa. Só online, não presencial, só online. Eu pensei e falei outra coisa. Amém, amados? Vamos colocar de pé nesse momento para a gente orar. Quero agradecer também Camila, Neguinho, por ter nos dado essa parcela também, a todos que estão aqui nesse momento. Amém, amados? Vamos orar. Soberano Deus, Pai de bondade, obrigado, Jesus, por mais um dia. Jesus, obrigado por mais um dia que tivemos o privilégio de louvar e engrandecer Teu nome aqui na Tua casa, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que foi como flecha em nossos corações, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuida de nós, meu Deus, mesmo a gente não merecendo, Pai. Fica conosco. Nos acompanhe até os nossos lares, que o Senhor possa continuar guardando também aqueles que estão em casa nesse momento, Pai. Cobrindo com Teu precioso sangue, Jesus. Nos livra de todo o mal. Guarda Caetité, Jesus. Guarda a nossa Bahia, guarda nosso Brasil, nosso mundo na palma das Tuas mãos. Sabemos que tudo está sob a Tua direção, Pai. Então fica conosco, confiamos em Ti e na Tua soberana vontade, Pai. É que eu te peço e te agradeço já em nome de Jesus. Amém. Que todos possam ir embora em paz. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Vão em paz.